Olá, galerinha aqui do canal, querendo dicas preciosas. Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Karine de Martini, tenho 40 anos, estou casada com Rogério de Martini há 20 anos e juntos somos papais do Benjamin, nosso filhinho. Bom, qual é o tema do vídeo de hoje? Experimente clamar ao invés de reclamar. Isso mesmo que você ouviu. Experimente clamar ao invés de reclamar. Eu não sei se vocês já viveram um dia de um ciclo muito ruim, né? Onde você acordou ali, você teve uma noite mal dormida, né? Você não dormiu bem, e aí, consequentemente, você acordou irritado, zangado, porque não conseguiu descansar. Aqui em São Paulo está um calor muito grande, né? E muita gente está reclamando do calor. E aí, naquele dia, justo naquele dia que você não dormiu bem, você vai sair às pressas da cama porque você acordou atrasado. Aí você bate o seu dedinho do pé na quina da cama. Aí você começa a ficar nervoso, irritado, começa a xingar. O seu dia já não começou legal. Aí você começa a xingar, murmurar, reclamar. Aí você vai tomar o seu café ali às pressas porque você tem que trabalhar ou chegar em algum lugar. Aí nisso você derrama café na sua roupa que você tinha acabado de trocar. Aí você já está atrasado, correndo, com pressa, irritado. Aí você tem que voltar, trocar a sua roupa. Aí nisso você vai sair para o seu compromisso. Você acaba ali pegando um trânsito muito grande. Ou então você perde o ônibus porque você já acordou atrasado, chegou atrasado no ponto de ônibus. Enfim, aquele dia é um dia de um ciclo muito ruim. E durante aquele dia você ficou nervoso, irritado, xingou, praguejou, brigou no farol, brigou com o cachorro, enfim. É um dia assim difícil. Não sei se você já passou por essa situação. Eu já passei por alguns dias assim. Mas o que eu tenho para falar para você? Ao invés de você reclamar, o que significa reclamar? Reclamar, no nosso dicionário, significa exigir o que lhe pertence, pedir veementemente, reivindicar duas vezes daquela coisa. Então, reclamar significa que você está pedindo duas vezes daquela coisa e que você está pedindo para você, exigindo para você algo que você acha que é direito seu. Olha como isso é irônico. Então, quando você reclama, você está pedindo para que aquela situação aconteça duas vezes na sua vida. Você está pedindo para que aquela situação ruim e difícil aconteça novamente com você. Isso daí é muito ruim. É muito ruim a gente ser reclamão, é muito ruim as pessoas conviver com a gente quando a gente está reclamando. A própria palavra de Deus fala que Deus odeia a murmuração, a reclamação. Quando nós fazemos isso, quando nós reclamamos, além da gente atrair todas essas coisas ruins para a nossa vida, para o nosso dia, para aquele dia, para aquela situação que já está difícil, a gente ainda afasta a presença de Deus da nossa vida. Ao invés de você reclamar, por que você não tenta clamar? Né? O significado da palavra clamar no nosso dicionário é pedir, gritar veementemente por algo, rogar por algo, implorar por algo. E para vocês entenderem o que eu quero passar hoje aqui para vocês, através dessa reflexão aqui, eu vou trazer duas situações na Bíblia, onde essas duas pessoas, na palavra de Deus, tinham o direito de reclamar e reclamar muito. Uma dessas situações se encontra em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Depois eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário todas as passagens bíblicas que eu vou citar aqui para vocês. Em Mateus, capítulo 15, versículo 21, conta a história de uma mãe, uma mulher cananeia, que ela tinha uma filha que era endemoniada. E essa mãe cananeia, quando ela viu que Jesus estava lá na cidade dela, ela começou a gritar e pedir por ajuda para Jesus. Ela clamava: Senhor, ajuda-me, eu tenho uma filha endemoniada. E a Bíblia relata que Jesus não deu bola para essa mãe cananeia. Jesus não parou para dar atenção para ela, para conversar com ela. E aí essa mãe começou a gritar ainda mais.
E ao ponto dos discípulos virarem para Jesus e falar: Jesus, manda ela parar, manda ela fechar a boca. Os gritos dessa mãe era tão forte que incomodou os discípulos e ela era insistente, ela clamava por ajuda. E aí a Bíblia relata que ela chegou aos pés de Jesus e aí ela o adorou. Ela se prostrou aos pés de Jesus e ela o adorou. E ela falou: Jesus, ajuda-me. Eu fico imaginando o desespero de uma mãe que tem um filho ou uma filha endemoniado. Deve ser uma situação muito difícil, muito dolorosa. Eu sou mãe também. Eu fico imaginando o clamor da alma daquela mulher, o desespero daquela mãe pedindo por ajuda para sua filha, para Jesus. E aí, quando ela fez isso, ela clamou diante de Jesus. Sabe o que Jesus respondeu para ela? Não é lícito jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Jesus falou essa frase para essa mãe. Eu acredito que muitas pessoas iriam se ofender com essa fala de Jesus. Jesus virou para ela e falou: não é lícito jogar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Então, muitas pessoas ficariam ofendidas e ali mesmo sairiam chorando. Mas essa mulher não. O clamor do coração dela pela filha dela era tão grande, o amor dela pela sua filha, que ela se humilhou diante de Jesus, ela foi sábia, ela foi humilde. E sabe o que ela respondeu para Jesus? Sim, isso é certo, isso está correto, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa. Olha que humildade dessa mãe, olha que sabedoria dessa mãe. Em clamar pela sua filha, em conversar com Jesus, porque ela sabia que Jesus era o único que podia libertar a sua filha daqueles demônios. E aí a Bíblia fala que Jesus virou para essa mãe e falou: grande é a sua fé, seja conforme o que você deseja. E aí a Bíblia relata que a filha dela imediatamente foi liberta daqueles demônios. Que história linda, glória a Deus por essa mãe que não desistiu, glória a Deus porque libertou essa criança desses demônios. E qual é o segundo relato da Bíblia? E vocês concordam comigo que essa mãe tinha tudo para ficar murmurando, reclamando, xingando aquela filha, né? Ela tinha esse direito, porque imagina você conviver por meses ou talvez anos com um filho endemoniado, a situação dentro de casa, como que era ali no dia a dia, o relacionamento, como aquela criança se portava, né? Eu fico imaginando, ela tinha todo o direito de reclamar, mas não, ela clamou a Jesus. E qual é a segunda história da Bíblia de hoje que eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês entenderem essa reflexão? Essa segunda história se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 47 ao 48. Marcos, capítulo 10, versículo 47 e 48. Nessa história bíblica, existia um homem, um cego, Bartimeu, que ele pedia esmola. Ele era, além de ser cego, ele ainda esmolava, ele ficava pedindo esmola, dependia das pessoas para comer, para vestir, para viver. Ele ficava ali pedindo esmolas na rua. Aquele cego, quando ele ouviu que Jesus estava passando ali na cidade dele, a Bíblia nos relata que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso mesmo. Ele começou a gritar. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele já sabia da fama de Jesus, ele já sabia que Jesus era o único que curava, ele sabia dos milagres de Jesus. Imediatamente ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a Bíblia fala que algumas pessoas também se incomodaram com os gritos desse cego. Da mesma maneira que os discípulos se incomodaram com os gritos da mãe cananeia pela sua filha, pedindo ajuda pela sua filha, a Bíblia relata, nessa mesma história do cego Bartimeu, que algumas pessoas repreendiam o cego. Mandavam ele calar a boca, mandavam ele parar, e quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele clamava, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a Bíblia relata que Jesus chegou até ele e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E aí ele respondeu: quero enxergar.
Então Jesus perguntou para ele o que ele queria. E ele respondeu: eu quero enxergar. E aí a Bíblia fala que Jesus falou esta frase para esse cego: seja feita conforme a tua fé. Olha que lindo, gente. Aí ele fala: a tua fé te curou. Jesus afirma que a fé do cego o curou. Aquele clamor, aquele grito do fundo da alma dele, pedindo para ele ser curado da cegueira, tocou o coração de Jesus. E ele tinha todo o direito. Vocês concordam comigo? Que esse cego, eu não sei se ele já nasceu cego ou se ele ficou cego, né, ao longo da sua vida. E além disso tudo, ele esmolava. Você concorda comigo que ele tinha o direito de ficar reclamando? Ele poderia também reclamar. Ele poderia falar: gente, a minha vida é difícil, eu fico aqui o dia inteiro pedindo esmola, tem dias que eu não tenho o que comer, tem dias que eu não tenho o que beber, eu fico dependendo da bondade das pessoas. Ó vida, ó céus, que vida difícil que eu tenho. Ele poderia também reclamar, vocês concordam comigo? Mas não. Ele clamou a Jesus. E sabe o que essas duas histórias da palavra de Deus nos ensinam? Que nós devemos aprender a clamar para aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Porque tem situações na vida da gente que só Deus pode operar o milagre, só Deus pode fazer acontecer. Você e eu, nós já tentamos de tudo, já fizemos de tudo que estava ao nosso alcance, mas aquilo não se resolveu. Então isso significa que só Deus, o nosso Pai maravilhoso lá do céu, que pode intervir em nosso favor e trazer a cura que você precisa, trazer o milagre que você precisa, trazer a provisão financeira que você precisa, trazer a restauração do seu relacionamento que você precisa, trazer o perdão nos seus relacionamentos que você precisa. Enfim, tem situações que só o Senhor pode mudar. Que a gente possa aprender com essa mãe cananeia e com esse cego Bartimeu, que depois enxergou. Glória a Deus, né? Que ele enxergou. Aleluias. Que a gente possa aprender com essas histórias da palavra do Senhor, aclamar para aquele que pode mudar toda e qualquer situação. A própria palavra de Deus fala em Filipenses 4, versículo 6. Eu vou ler da Bíblia para vocês, essa passagem. Olha o que está escrito em Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha que palavra linda esse versículo de Filipenses 4:6. Que consolo para o nosso coração. Ao invés de você ou eu, ao invés de nós ficarmos reclamando, vamos obedecer o que está escrito aqui em Filipenses 4. Vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos abrir a nossa boca. Vamos conversar com o Senhor. Vamos orar. Vamos falar: Senhor, só o Senhor pode intervir aqui no meu relacionamento. Eu vou dar um exemplo do relacionamento. Senhor, toca no coração do meu esposo, toca no coração da minha esposa, quebranta o coração dele, quebranta o coração dela, que ele possa me perdoar, que ela possa me perdoar, que haja paz entre nós. Senhor, liberta meu filho. Se tem alguém que está assistindo esse vídeo, que tem aí um filho ou uma filha nas drogas, Senhor, só o Senhor pode ajudar o seu filho ou sua filha. Ora, Senhor, liberta meu filho das drogas, liberta minha filha das drogas, traga eles para a sua luz, para o reino da sua luz. Tenha misericórdia do meu filho, tenha misericórdia da minha filha. E a gente pode e deve apresentar todos os nossos pedidos diante de Deus em oração, súplica e ação de graças. E o que é a súplica? É o clamor. É isso que a gente aprendeu aqui nessas duas histórias. Tanto a mãe cananeia clamava, como o cego clamava. Então suplica diante do Senhor. Chore se for necessário. Dobra o seu joelho, encosta ali o seu rosto ou no colchão, ou no sofá, ou no chão, aonde você sentir melhor. Ou no chuveiro. Às vezes tem situações que você vai orar e chorar lá no seu chuveiro. No seu secreto com Deus. Fala: Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu não consigo resolver essa situação sozinho. Eu não consigo resolver essa situação sozinha. E aí a Bíblia fala uma última orientação desse Filipenses 4:6. Ações de graça. Não é somente você orar, colocar diante do Senhor tudo, literalmente tudo que você tem para pedir. Não é somente orar e apresentar diante de Deus tudo. Não é somente você clamar, suplicar, se humilhar. Não.
A Bíblia fala que nós devemos fazer ações de graças. O que é ações de graças? É a famosa gratidão que vocês estão acostumados a ouvir aqui na internet. Seja grato para Deus. Tenha entregue a Ele ações de graças. Fala, Deus, obrigado porque o Senhor me salvou, me libertou naquela cruz. Eu creio que o Senhor vai salvar e libertar meu filho, meu marido, minha família. Eu creio que o Senhor vai operar com graça nessa situação. Obrigado, obrigado pela tua boa mão sobre a minha vida. Obrigado por mais um dia. Obrigado porque eu creio, com os olhos da fé eu vejo o meu milagre chegando, pela tua graça, pela tua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço. E aí você vai entregando ali ações de graça, adorando a Deus. Bom, se esse vídeo te abençoou, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, para você já deixar o seu like, para você comentar aqui nesse vídeo de hoje, para que esse vídeo atinja mais engajamentos, alcance mais pessoas. E se você conhece alguém que está precisando ouvir, escutar essa palavra, pegue e compartilha esse vídeo com essa pessoa. Bom, tchau, até o próximo vídeo.